Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ESG FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ESG, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Este é o nosso 15º episódio e tem como tema central como as grandes organizações dimensionam ESG na sua visão estratégica. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês E, Environment, S, Social, G, Governança. Mas nós podemos aqui falar o E transformado em A, ambiental em português. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ESG FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e o apoio da Russell Bedford Auditoria, Consultoria, Perícia, Assessoria e Tecnologia de Informação. E ainda o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que produzimos todos os nossos episódios. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP, e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, e também nos canais e plataformas da ABRE, da Russell Bedford, do Sindiprestem e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ESG na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado e coordenado pelo professor Lívio Giosa e o professor Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para darmos início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. A Fabiana Costa, gerente sênior de sustentabilidade do Banco Bradesco. Muito obrigado, Fabiana, por participar nesse nosso encontro. E o Luiz Fernando Guggenberger, executivo de marketing, inovação e sustentabilidade da Vedacity. Sejam muito bem-vindos. É uma honra termos a presença de vocês dois conosco e vamos começar essa nossa conversa descontraída, falando um pouquinho sobre o tema, mas lembrando a vocês, só para dar um pontapé inicial, que a pauta principal do mundo é a sustentabilidade. Vocês que estão na área, vocês que estão comandando essa temática junto a empresas extremamente conhecidas, sabem que esta agenda avançou muito nos últimos anos, é a agenda dos líderes mundiais, é a agenda dos principais líderes das organizações empresariais, que está à frente de uma percepção estratégica e, além disso, tomou conta do noticiário,
esses últimos 2 anos, a gente teve 3 até, a partir de 2020 especialmente, uma varredura de informações intensas a respeito do tema, e especialmente a gente vive um momento importante, né? Em termos de comunicação, a COP27, que é a Conferência do Clima das Nações Unidas, está aí no noticiário, portanto, fortalece mais ainda esse pensamento. Portanto, Fabiana, eu vou começar um pouquinho com você. Por obséquio, se apresente para o nosso público e fale, em linhas gerais, das atividades da área de sustentabilidade do Bradesco. Muito obrigado, Fabiana. Viu? Fabiana. Eu agradeço, Lívio. É um prazer participar desse diálogo com vocês. Bom, eu sou a Fabiana, gerente sênior de sustentabilidade do Bradesco. Atuo há 17 anos no setor financeiro e nos últimos anos na pauta de sustentabilidade. Eu acho que é providencial estarmos aqui hoje debatendo esse tema no âmbito da COP27, onde os líderes mundiais estão lá no Egito discutindo sobre a questão das mudanças climáticas, mas sem deixar de lado também os aspectos sociais e de governança que são vitais para a entrega dessa agenda. Então, é um prazer estar aqui com você, com o Luiz, com todos os nossos ouvintes, para discutir sobre esse assunto. Bacana, Fabiana. Muito obrigado, viu? Luiz Fernando, se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre a área de marketing, inovação e sustentabilidade da Vedacity. Olá, Lívio. Olá a todos os internautas. Fabiana, prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Bom, eu estou já há quase 6 anos na Vedacity, liderando toda a agenda de impacto social e sustentabilidade. E há 1 ano, Lívio, eu abracei o marketing. Geralmente, né, marketing que abocanha a sustentabilidade, lá na Vedacity a gente fez o contrário. Muito bacana. A sustentabilidade é que abocanhou o marketing. Bom, eu tenho mais de 20 anos já de carreira, estou ficando já com os cabelos brancos dessa área. Experiência. Super experiência. Passei por grandes organizações como Telefônica, Vivo, e em especial na Fundação e no Instituto. Estive do outro lado do balcão também, trabalhando em grandes organizações sociais como Fundação Gol de Letra, Projeto Arrastão, o Projeto Casulo lá do ICE, no Real Parque. Então conheço muito bem da realidade de quem está tomando a decisão do investimento, como também de quem está necessitando do investimento e está ali na lida, no dia a dia com a comunidade. Muito bacana, Luiz Fernando. A gente, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Tivemos vários momentos aí de interlocução em vários processos desses que você destacou. Então, acho que essa tua experiência hoje colocada, né, para a Vedacity incorpora muito de todo esse manancial de conhecimento e dá o destaque, né? Mas para isso a gente precisa conversar um pouco. Dona Fabiana, a aplicação das dimensões ESG já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional do Bradesco do ponto de vista estratégico? Sim. Comenta um pouquinho pra gente. Não, claro, excelente pergunta. Eu acho que toda a atuação em sustentabilidade, ela deve começar pela estratégia da empresa. E o Bradesco, ele nasce como um banco ali de portas abertas para atender os diversos perfis de clientes, trabalhando agendas de educação e inclusão financeira, presença massiva em todos os municípios brasileiros. Eu acho que ao longo desses 80 anos de instituição, de atuação no mercado brasileiro, o Bradesco ele tem empreendido os esforços para a contribuição com o desenvolvimento sustentável. Isso é declarado no nosso propósito. Então, no Bradesco, ele tem como propósito contribuir com o desenvolvimento sustentável das pessoas e da sociedade. Quando a gente olha ali os pilares estratégicos declarados do Bradesco ao mercado, sustentabilidade é um deles. Porque a gente entende que a sustentabilidade, ela faz parte do core business da organização, da estratégia de atuação. Por muitos anos, muitas empresas, elas trabalhavam a estratégia e a sustentabilidade de forma apartada. Mas eu acho que todos os dados, tudo que você trouxe dessa intensificação da agenda nos últimos 3 anos, mostrou que isso tem que ser estratégico, tem que ser core. E isso é a realidade do Bradesco. Então, sustentabilidade, ela é um dos pilares da nossa estratégia de atuação. O departamento que eu represento, a gente tem hoje dentro da organização uma área específica focada para esse tema, com um diretor específico ali também para atender todas essas demandas. E a gente tem uma governança que envolve desde o nosso conselho de administração até a liderança, a média liderança, todos os funcionários dentro do Bradesco. E a gente trabalha com essa governança de forma muito robusta. Nós temos ali com o nosso conselho, com o nosso comitê, reuniões bimestrais, comitê de sustentabilidade, reuniões bimestrais também no nível executivo e esse acompanhamento mensal com as áreas da organização.
Isso faz parte tanto da estratégia corporativa, como dentro do âmbito da sustentabilidade, a gente tem ali direcionadores chaves. Porque a sustentabilidade, ela é uma agenda macro e a gente precisa endereçar esforços ali também para promover uma agenda de mudança. E dentro dos nossos principais focos de atuação, nós temos o pilar de mudanças climáticas, o pilar de negócios sustentáveis e o pilar de cidadania financeira. Por quê? Como instituição financeira, a gente entende que temos um papel fundamental na conscientização, no engajamento e no financiamento dessa agenda de mudança que a sustentabilidade tem provocado e que é o objetivo central dela. Então, toda essa atuação, sim, hoje está estabelecida, faz parte da estratégia de atuação do banco, não só no posicionamento externo, mas também no posicionamento interno, com governança, políticas e práticas para todos que participam da organização. Bacana. E, historicamente, né, os bancos assumiram uma posição lá de trás, né, com esses conceitos. E eu, particularmente, eu sou vice-presidente da ADVB e o coordenador geral do Instituto de Responsabilidade Socioambiental da ADVB, que o Luiz Fernando conhece muito bem. E nós sempre tivemos a diretoria toda do Bradesco, faziam parte do nosso conselho, e os presidentes todos do Bradesco foram super parceiros em todas as atividades. A Fundação Bradesco foi assim um órgão, e o Bradesco, através da Fundação, já é um espaço absoluto, né, de identificação com essa pauta, né, e isso reflete no exemplo que você está trazendo como uma formulação estratégica da organização. Muito bacana, exato. Fabiana. Luiz Fernando, e para a Vedacity? Qual é o posicionamento em relação à aplicação dos fatores ESG e até a formatação da sua matriz de materialidade? Como é que vocês identificam isso? Lívio, a gente tem que olhar do ponto de vista estratégico em diferentes camadas, né? Quando a gente fala aqui de colocar na estratégia, o ESG tem a ver com uma questão ligada à perenidade do negócio. E quando a gente está falando de perenidade do negócio, não é simplesmente criar valor para o acionista, mas como é que a gente garante a longevidade da organização, né? E esta longevidade, cada vez mais as pessoas estão se dando conta de que passa, então, por a gente ajudar a resolver problemas sociais e ambientais. Isso que vai garantir a perenidade de qualquer organização, né? Então, a família controladora da Vedacity, que é a família Baumgart, que tem um papel super importante e relevante, inclusive na história da cidade de São Paulo, né? Porque além da Vedacity, é controladora do Center Norte, todo aquele complexo na Zona Norte de São Paulo. Sempre foi uma família muito consciente sobre o seu papel perante a sociedade e cada vez mais, quando vai passando para as gerações seguintes da família, essa preocupação ainda se acentua cada vez mais, né? Então, começa pela própria visão do acionista e este alinhamento com os executivos do próprio negócio, né? Então, esse balanceamento, esse alinhamento, ele é de fundamental importância. Em 2017, a empresa passou por uma transição, inclusive com a família saindo do dia a dia do negócio, né? E um dos requisitos para a busca do novo CEO foi a agenda da sustentabilidade. Um CEO engajado. Eu cheguei em março de 2017, tá, Lívio? Em setembro de 2017, eu sempre digo que eu ganhei um grande presente da família, porque foi a chegada do Marcos Bicudo, que é o CEO da companhia. O Marcos é o presidente do conselho do CEBEDS, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Isso facilita muito o nosso trabalho na gestão. Então você percebe já um alinhamento do acionista para com também os diretores executivos. E o Marcos, então logo me conheceu, já puxou direto a agenda de sustentabilidade, eu passei a reportar diretamente para ele. Isso dá uma outra mensagem também para a organização de que, olha, sustentabilidade é um pilar da estratégia de negócios. Claro. Quando a gente olha para a perenidade. E a organização percebe isso, né? De repente, esse diálogo direto com a alta administração, com o CEO, já dá o sinal correto disso. Super percebe. E também os órgãos de governança que então foram criados. Hoje a gente tem um comitê que agora já se fundiu, ele é de estratégia, inovação e sustentabilidade, que olha transversalmente para todos os negócios do grupo. E é uma grande instância de diálogo nosso
para levar também as discussões para o conselho de administração. Então, desse aspecto da governança, a gente foi alinhando muito bem as coisas. Ao longo do tempo, Lívio, também tem uma outra camada que é super importante, que é a de capacitação, especialmente da liderança da companhia. E aí a gente vem fazendo ao longo do tempo um trabalho muito importante de fortalecimento de toda a liderança dentro da Vedacity, para que cada vez mais entenda que o papel da sustentabilidade não é um papel da área de sustentabilidade. A área de sustentabilidade bate o bumbo. Sustentabilidade, ela é transversal a toda organização e todo alto executivo precisa ter isso no seu checklist diário. Perfeito. Né? É o tal colaborador ESG. Exato, exato. E aí a outra camada, assim, como é que a gente coloca na estratégia de negócios? A gente, inclusive, numa das primeiras capacitações nossas, discutiu na Fundação Dom Cabral, lá com o professor Raico, como tornar a sustentabilidade um pilar da nossa estratégia do negócio. E já numa visão de integração, Lívio, onde a gente conseguiu integrar inovação aberta, sustentabilidade e o próprio Instituto Vedacity. Né? Porque geralmente a gente vê nas organizações feudos, elas muito apartadas, essas estruturas. Lá a gente conseguiu congregá-las numa única área e com uma visão muito pragmática e similar de interface entre essas três divisões. E então foi que a gente construiu a nossa matriz de materialidade em 2018. Agora a gente está passando pela revisão da nossa própria matriz. Levamos um tempo, então, para a tua audiência aqui. Você chamou os stakeholders, fez um... Exato. Para quem estiver aqui nos acompanhando na web e no Spotify, fica aqui uma dica. Não deixe por tanto tempo para você fazer uma nova rodada de matriz de materialidade, porque ainda mais na dinâmica mudam, né? E o tempo, o mundo como está mudando dinamicamente, numa velocidade assustadora, o mundo ideal é que você faça a cada 2 anos uma revisão da sua matriz. A gente está agora, nesse momento, revisando. A gente traçou, então, metas e objetivos até 2025 e agora, nessa revisão, traçaremos metas para 2030. Né? E aí o último fator importante, Lívio, que também contribui muito para disseminar a agenda, é como é que você garante mecanismos de reconhecimento e de recompensa do teu impacto social e ambiental. Então, desde 2019, está inserido no bônus de todos os líderes da companhia um indicador de performance ligado a métricas de impacto social e ambiental. Muito bom, muito bom. Eu acho que esse é um grande avanço, porque aí o comprometimento se arrasta também para esta visão, vamos dizer assim, mais prática, né? Isso envolve não só a causa, abraçar a causa, mas também um resultado. E esse resultado tem sido... eu tenho conversado com muitas organizações e a gente percebe que isso já começou a ser uma ação meio que já usual dentro dos critérios de performance dos principais executivos, criar uma agenda com resultados complementares, proporcionais aos atingimentos das metas de ESG e sustentabilidade como um todo. Muito legal. Muito bom, Luiz Fernando. Fabiana, o Bradesco é uma das maiores instituições financeiras do país, né? Vocês têm um comitê de sustentabilidade? Como o Bradesco atua na questão do seu inventário das emissões de carbono? Ótimo. Até pegando um gancho... Mesmo porque, desculpe só complementar, Fabiana, porque quando a gente olha uma empresa de serviços, como e é diferente do que nós vamos ouvir do Luiz daqui a pouco, que está na ação industrial, né? Como é que uma empresa de serviços percebe isso e como que ela compensa ou ela impacta com essa atribuição? Não, excelente. Até pegando um gancho do que o Luiz trouxe, né, da importância da materialidade, desse processo de revisão e de você conseguir quantificar qual que é o impacto que a sua organização está gerando para a sociedade ou para o meio ambiente, seja ele positivo ou até mesmo negativo. E no Bradesco nós revisamos a nossa matriz de materialidade bianualmente, então essa é uma prática nossa, estamos no processo agora de revisão e isso tem sido um processo muito interessante, porque a cada revisão nos possibilita também identificar qual é a nossa evolução naquela agenda e como a gente vai acompanhando as tendências que a sustentabilidade vem trazendo. E um ponto importante, Lívio, do que você trouxe, sim, no Bradesco nós temos um comitê de sustentabilidade
que trabalha com sustentabilidade e diversidade. Então, o nome do nosso comitê tem a diversidade também, por ser uma pauta bem relevante dentro da organização. O nosso comitê, ele é composto por membros do nosso conselho de administração, por todos os nossos vice-presidentes, alguns diretores executivos e o nosso CEO, que tem acompanhado diretamente, assim, junto conosco, todo o desenvolvimento dessa agenda. Então, hoje no Bradesco, o próprio conselho, os nossos CEOs, os vice-presidentes, todo o corpo diretivo está muito próximo da agenda de sustentabilidade. Eles acompanham e num acompanhamento de implementação mesmo dessa estratégia. E quando a gente olha a questão do inventário, essa é uma evolução dentro do banco. Há mais de 16 anos, o Bradesco, ele inventaria suas emissões de gás de efeito estufa. Fomos um dos primeiros bancos a aderir ali o GHG Protocol, a inventariar, a divulgar o nosso inventário e a trabalhar isso do ponto de vista da operação. Então, nós fizemos todo o inventário, conhecemos ali qual que eram as nossas emissões e desde 2019 a gente compensa 100% das nossas emissões. Então, quando falar da operação, essa é uma agenda que está consolidada. Mas entre o ponto que você, o Luiz, trouxeram da materialidade, do impacto, quando olha o setor financeiro, a nossa operação, quando a gente olha ali no nível de escopo de emissões, ela é pequena. O maior olhar estratégico do setor financeiro, ele está no seu portfólio. Como estão as emissões que nós estamos financiando? E nesse sentido, a gente começou a fazer um trabalho de entender qual que era o impacto da nossa carteira de crédito, qual era a emissão dos nossos clientes, e foi uma evolução estratégica. Então, mais de 16 anos ali trabalhando com essa agenda, e onde nós chegamos ali no último ano, no inventário do nosso portfólio. Então, hoje nós já temos a nossa carteira de crédito expandida, inventariada, utilizando metodologias internacionais como a PCAF, Partnership Accountability, para conseguir mensurar e divulgar isso, qual que é o impacto da nossa carteira. Então, a gente tem tanto a fotografia do que a nossa operação gera, quanto que a nossa carteira de crédito ali, pessoa jurídica, também tem gerado. Feito isso, nós seguimos qual que é o próximo passo dessa evolução. E ali no ano passado a gente aderiu o Net Zero. Nos comprometemos também ali em atingir emissões líquidas zeros até 2050, junto ali com a ONU, com a UNEP-FI, com os diversos outros bancos. Discutimos muito isso, acho que foi uma pauta central da COP do ano passado. Estamos com o nosso diretor de sustentabilidade na COP, novamente esse ano no Egito, porque eu acho que esse é um tema muito importante. Qual que é o impacto das carteiras de crédito dos bancos e como nós vamos apoiar os nossos clientes a trabalharem essa agenda, conscientizando, engajando e trabalhando essa agenda de transição, porque aqui a gente está falando de uma agenda de transição de melhores práticas. Para reduzir as emissões, para atender esses escopos, a gente precisa muito trazer inovação, tecnologia, P&D e trabalhar essa agenda articulada. São os bancos, as empresas, como a VedaCity, trabalhando em prol dessa agenda e reduzindo todos esses impactos. Então, essa é uma agenda, além de estratégica, que tem uma história mesmo, uma jornada dentro do Bradesco, e a gente vem empreendendo esforços para continuar cada vez mais aprimorando, internalizando isso e gerando valor positivo para a sociedade. Bacana, Fabiana. E só para você nos comentar. Primeiro, eu tenho, até falei aqui nessa mesma bancada com o CEO do Pacto Global, que essa agenda a 2050 é uma agenda que nós precisamos reduzir intensamente. Nós temos que trazer para 2035, para 2040 no máximo, né? Porque as repercussões, e nós vamos sentir isso agora na COP27 lá no Egito, que a situação continua muito complexa e nós temos que correr, né? A agenda de mudança climática exige rápidas interações. Então, usa a sua força lá para que essa meta do Net Zero em 2050 possa ser reduzida. Eu acho que até um ponto para complementar, eu acho que é excelente provocação. E a gente tem esclarecido muito isso. O target final é 2050, mas as iniciativas começam agora. Então, nós, como assinamos o compromisso, a gente tem aqui, até o começo do próximo ano, o lançamento das primeiras metas. Então, a gente já está trabalhando todo esse engajamento e aperfeiçoamento com os nossos clientes. Muitos bancos que aderiram um compromisso também no ano passado já estão lançando as metas. A gente vai ter, ao longo dos próximos meses, várias metas sendo lançadas e os trabalhos já começaram. Ótimo. Então, há 12 meses, ali, desde a assinatura do compromisso, nós já estamos ali atuando fortemente junto aos nossos clientes. Bacana. E, Fabiana, só mais uma questão. Você comentou que o Bradesco compensa
Compensa como? Nós utilizamos créditos de carbono para compensar a nossa operação, né? Então, alguma atividade de plantio de árvores? Sim, também? A gente utiliza a parte de RED+, né? Créditos de energia. Então, nós temos contratos, parcerias ali com empresas certificadas, que têm certificado internacional, reconhecidas, para que a gente faça essa compensação anualmente. Ótimo. Muito bem. Lívio, se você me permite comentar aqui sobre a história do carbono, eu acho que é importante que a gente tenha essa meta de Net Zero 2050. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para a gente não cometer um equívoco histórico que a gente sempre comete, de olhar somente uma parte do problema. Eu estava outro dia ouvindo um especialista e ele me trouxe uma visão muito interessante. Quando a gente ouve, por exemplo, a indústria automobilística hoje, né, que está super preocupada com essa agenda, etc., o que ela está fazendo? Apenas trocando o modelo de combustível. Né? Saindo do carro à base gasolina, etanol, para o elétrico, né? Alguns até já avançando para hidrogênio e etc. Sim. Só que aí a gente, por falta de visão sistêmica, não está discutindo atrelado a isso a questão de mobilidade. Será que a gente precisa de tanto veículo assim? Sim. Né? Como é que isso está impactando a vida nas cidades? Né? Porque a gente pode até resolver este problema até 2050. Mas e quais os outros problemas que a gente vai criar ao tentar resolver única e exclusivamente o problema das emissões? Então, eu acho que a gente não pode perder de vista esta oportunidade de enxergar sistemicamente quais são os outros entrelaçamentos a esta agenda e como é que a gente pode trabalhar todas essas ramificações em conjunto. Né? Perfeito. E eu acho que é excelente mesmo, Luiz, porque assim, a gente tem essa preocupação muito grande, assim, porque a gente não está falando de uma agenda puramente ambiental. Se você está falando de uma agenda de sustentabilidade, a gente está falando de uma agenda desenvolvimentista. E aqui eu acho que o principal, e a gente traz muito isso no Bradesco, como eu olho ali o S, que é o eixo, eu adoro a composição do ISG, que traz o S para o meio, porque assim, como eu olho as pessoas, né, a sociedade, e como as minhas práticas, elas vão impactar exatamente esse meio. E o Net Zero, ele tem essa percepção, e assim, acompanhando as discussões agora da COP, o quanto a centralidade das pessoas, das vulnerabilidades, do subdesenvolvimento, ele vem vindo à tona. Porque se a gente quer provocar uma agenda de desenvolvimento, o primeiro olhar que nós temos que ter é qual o contexto macroeconômico que nós estamos inseridos, quais são as vulnerabilidades e como a gente vai fazer uma transição desenvolvimentista, para não ser apenas uma agenda que vai ter uma bandeira. Eu acho que aqui a gente não tem uma bandeira, a gente tem um objetivo, e o objetivo justamente é esse, promover um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo. Acho que é um excelente ponto. E só para refletir esse posicionamento de vocês dois, o Instituto GEM, que é um órgão internacional, faz uma pesquisa mundial, especialmente em cima dos países em desenvolvimento, e demonstra que os milhões de chineses que ascendem a uma ação economicamente ativa dentro da sociedade local, os outros milhões de indianos que ascendem e passam a ser economicamente ativos, outros milhões de africanos do sul, milhões de brasileiros que estão nessa agenda dos países em desenvolvimento, ao serem perguntados, a hora que eles ascendem essa nova camada econômica, qual é o maior desejo deles? A primeira resposta é ter um carro. A segunda resposta é ter uma moto. Então vai dentro daquela linha que você colocou, Luiz Fernando, que é isso. Quer dizer, nós vivemos um grande dilema, né, mundial. Enquanto nós tentamos arrefecer, mudar a mobilidade, o modelo todo, os modais todos de transporte, para que o cidadão possa ter outras alternativas e emitir menos, ao mesmo tempo, milhões de outros ascendem a uma nova categoria econômica e querem ter um veículo a motor. E eu acho, Lívio, que assim, claro, tem os estágios de maturidade de cada organização, mas o que eu tenho percebido muito de várias organizações são visões muito atreladas ao ESG sobre a ótica da gestão de risco, e está tudo certo, faz parte do próprio business, ou sobre a ótica de redução de custos. Né? Mas eu acho que essas são visões muito limitantes, porque você está olhando muito no curto prazo. A gente tem uma onda muito forte vindo aí, que é a onda da inovação. Sim. Né? E ESG é inovação pura. Então, você estiver aqui com o Carlos no último encontro, e aí quando você pega os ODS e você coloca uma lente de enxergar ODS como oportunidades para o teu negócio,
se expande absurdamente as oportunidades. Vou dar um exemplo aqui que a gente tem discutido muito na VedaCity. Hoje a gente tem um cenário no Brasil de 7 milhões de habitações, que é o déficit habitacional. Por outro lado, tem um outro número que é mais perverso ainda, que ninguém enxerga, que é o de 25 milhões de moradias inadequadas. É o puxadinho na comunidade. E olha o quanto que a gente pode impactar um mercado como esse, se a gente tratar também como mercado, não é só com a visão do impacto social e ambiental, mas também essa visão. Se a gente olhar antes até da própria pandemia, a 4ª maior causa de internações no SUS eram as doenças respiratórias. Destas, 36% causadas pelo mofo. E aí, quando eu falo da visão sistêmica também, o quão ela é importante. Se a gente olhar só a questão da casa, você está falando só de uma infraestrutura, né? Mas se você olhar para dentro, sob o olhar das pessoas, né, o que você começa a destrinchar ali? Muitas dessas 25 milhões de casas hoje, você seguramente tem uma criança que vive lá e ela nem deve ter um quarto adequado para estudar. Porque às vezes é um espaço de 20 metros quadrados que não tem nenhuma divisória. A divisória não, pode ser até uma cortina. Para morarem no mínimo 5 pessoas. Que é quarto, que é sala, que é cozinha, morando 5 pessoas. Que horas que essa criança vai conseguir fazer a lição de casa? Né? Quando ela tem a possibilidade de ter um quarto, muitas das vezes esse quarto não tem as condições adequadas. Não tem uma janela que tenha uma boa ventilação, né? Não tem uma iluminação adequada. Então perceba, mexer na casa é mexer na educação brasileira. Né? Mexer na casa é mexer com a saúde, porque daí essa criança, quando tem este quarto inadequado, seguramente tem algum problema de infiltração e ela tem bronquite, asma, e vai passar a maior parte do tempo dela dopada com medicamentos ou na fila de um posto de saúde, de um hospital público e afins, e não vai conseguir se concentrar adequadamente nos estudos. Então é isso que eu chamo a atenção. A gente tem que enxergar todos esses problemas como oportunidades e de uma maneira sistêmica. Sem dúvida, é isso mesmo. Essa visão, e está dentro do S social que todos nós estamos discutindo aqui. Luiz Fernando, pegando um gancho então do que você está falando, o setor químico impacta, todo mundo sabe, muito o meio ambiente. Como a VedaCity se preparou para mitigar esses impactos à luz da aplicação dos conceitos ESG? Conta pra gente um pouquinho. Lívia, acho que a gente tem que fazer só uma separação sobre os tipos de indústrias químicas. Né? A indústria química que faz a reação química, que possui reatores nucleares e afins, essas sim são sempre aquelas indústrias, digamos que mais perigosas, onde você tem que mais mitigar riscos, né? Monitorar riscos, né? Tá aí Chernobyl e tantos acidentes que a gente vislumbrou. O nosso caso, a gente não faz a reação química, a gente não tem reatores, etc. Então a gente tem um grau de periculosidade muito menor, de risco muito menor em relação a este porte de grande indústria. Então para a gente fica muito mais fácil a gente trabalhar essas questões dos riscos e das aplicações. Aí é óbvio que a gente tem que olhar as várias dimensões, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da nossa própria cadeia de fornecimento, seja desde a matéria-prima que chega, a própria transformação dessa matéria-prima e depois o transporte, né, e o trabalho importante a ser feito com as transportadoras. Né? A gente tem que olhar também a dimensão das pessoas, então como é que você tem um trabalho ergonomicamente mais adequado, né, onde você possa ter cada vez menos riscos para essa operação no dia a dia. A gente tem trabalhado isso muito forte. Saúde e segurança do trabalho, por exemplo, para você ter uma ideia, Olívio, a nossa meta até 2025 é acidente zero. Né? E eu acho que as indústrias em geral, que quando colocam isso como meta e buscam perseguir, no final do dia a gente está falando de vidas humanas. Né? Sem dúvida. Se eu não percorrer uma meta como essa o tempo inteiro, significa que eu estou aceitando perder alguma vida na minha operação. A gente teve aqui a oportunidade de entrevistar alguns CEOs e dirigentes de sustentabilidade da construção civil. E a gente percebe isto, historicamente, o quanto a construção civil, basta você olhar os noticiários do passado,
era um volume enorme de pessoas que tinham acidentes na construção civil. E a construção civil colocou nos últimos anos como meta para minimizar e zerar o nível de acidentes nas atividades relativas a essa área. E está conseguindo. Viu? Virou estratégico, um modelo bem bacana. Então, está muito bem alinhado também, Luiz Fernando. Fabiana, nos conte o seguinte: no contexto da dimensão ESG e o que já está aplicado no Bradesco, e o que se destaca como vantagem competitiva na sua matriz de materialidade? E como vocês envolvem a cadeia de valor? Legal. Quando a gente olha a nossa matriz de materialidade, clientes, ele é central dentro dos nossos temas mais materiais. Toda a parte ali de desenvolvimento de capital humano, acho até complementando o que o Luiz trouxe, são os nossos funcionários que levam a nossa estratégia de sustentabilidade todos os dias para os nossos stakeholders ali e para os nossos clientes. É muito importante que eles estejam. E a parte de inovação e tecnologia, que a inovação ela é vital para o desenvolvimento, para a aceleração dessa agenda. Quando a gente pensa em vantagens competitivas, eu trago muito aqui a agenda de negócios sustentáveis. Eu acho que a forma que nós fazemos negócios, ela está mudando. Isso em âmbito mundial, porque todos precisamos pensar em modelos que gerem impactos positivos. Então, a gente tem ali estruturado uma agenda de negócios sustentáveis. No ano passado, nos comprometemos de direcionar 250 bi até 2025 para setores de impacto positivo, alinhados com a agenda dos ODS e trabalhando muito nesses setores que a gente consiga alavancar toda essa agenda e potencializar a inclusão, a questão de saúde, segmentos ali de energia, como que a gente trabalha ali mais energia renovável, educação. Então, a gente tem trabalhado isso com os nossos clientes, capacitamos todos os nossos times comerciais, porque é muito importante. Eu acho que o letramento da sustentabilidade, do ESG, ele também vai ser um motor na potencialização dessa agenda. Então, não adianta o time de sustentabilidade entender o que é o conceito. Como isso é um pilar estratégico, ele é transversal. Ele tem que estar na nossa alta direção até o nosso gerente ali que está atendendo o meu cliente, meu estagiário, até o meu menor aprendiz. Ele tem que entender que isso é estratégico para o banco. Então, nós fizemos toda essa capacitação, conscientizamos. É uma atividade viva, porque a gente precisa o tempo inteiro estar conscientizando, engajando e explicando o que é a sustentabilidade, o que é o ESG. E o que a gente gosta muito de trazer dentro do Bradesco é como a sustentabilidade ela é uma estratégia, ela é um guarda-chuva, mãe. E o ESG ele é a forma que a gente vai metrificar, quantificar como está a nossa atuação e considerando ali os temas mais materiais. Então, o ESG ele vem muito para isso, assim, para eu conseguir mostrar qual que é a evolução, como que a gente está acompanhando. Então, dentro do escopo da agenda de negócios sustentáveis, nós temos estabelecido metas. Dentro do Net Zero, nós temos estabelecido metas que já começou essa atuação. Acho que, independente do prazo de atingimento, se a gente não começar agora, a gente vai chegar a 2050 no estágio zero. Sim. E é isso, como vocês trouxeram. Essa é uma agenda urgente e emergencial, né? A gente precisa começar agora. Então, acho que com esse olhar e principalmente trabalhando o nosso cliente, o nosso comercial, todas as nossas áreas operacionais, a gente sim tem essa vantagem competitiva. Como banco, nós entendemos que somos protagonistas nessa agenda e queremos ser os parceiros dos nossos clientes, conscientizando, engajando e andando junto com eles nessa transição e nessa economia mais verde e inclusiva. Muito bacana. E eu tive a oportunidade, né, de estar com vocês lá no Bradesco, conversando sobre esse tema com os seus colaboradores ligados à área de compras, né, e demonstrando o quanto aquele time ali já estava impactado, né, fazendo parte desse contexto todo que você está descrevendo. Bem bacana. Foi uma experiência bem gostosa. E dentro da nossa cadeia de fornecedores... E você, né? Ela fez uma apresentação fantástica nesse dia, foi muito bacana. Obrigada. Eu sou apaixonada pelo tema, então eu brinco que assim, eu sou privilegiada de trabalhar com isso. Mas você sabe que isso é extremamente importante, né? Eu vejo vocês dois que são entusiastas absolutos do tema e o quanto isto é importante para disseminar essa informação para dentro da organização, né? Então, quando a gente vê uma apresentação de vocês, as pessoas ficam radiantes, falam, pô, eu preciso entrar nessa pauta, pelo amor de Deus, eu preciso abraçar essa causa, porque senão não vai dar certo. Vocês inspiram as pessoas, isso é muito bacana, viu? Foi bem perceptível. Obrigada.
Obrigada, Lívio. Inspiramos, né? Eu acho que é isso. Estamos ali na jornada diária mesmo. Bem bacana. De trazer muitos engajamentos. Muito bom, Fabiana. Eu acho que a gente tem um desafio, Lívio, aqui de profissionalmente, né? Como profissionais da área de sustentabilidade, de ser uma espécie de Google Translator para os nossos negócios, né? E isso nos desafia muito enquanto profissionais, porque a gente está muito acostumado a lidar com a linguagem da sustentabilidade, do impacto social. Sim. A gente precisa traduzir esta linguagem para dentro do business. Né? E aqui fica o meu convite para quem já trabalha com esta área, o quanto que você está percorrendo a operação do seu negócio. Né? Quanto você, por exemplo, visita uma agência bancária e vai lá viver a dor do teu profissional que está lá na ponta, atendendo. Quanto que você está indo num call center entendendo a dor de quem está atendendo ali o cliente. Né? Para que você entenda os códigos de linguagem do business também, para depois traduzir isso para o mundo também do impacto social e ambiental. De que, olha, esses dois... É o que eu digo. A gente fala espanhol, só que um fala o espanhol de Madrid e o outro fala o espanhol da Argentina, né? O castelhano, como eles falam. A gente precisa mostrar que isso aqui é um único espanhol. É verdade. Né? Só que eles têm as nuances de cada um. Né? E como é que a gente então aproxima? E esse é o nosso desafio enquanto profissionais de sustentabilidade. Como é que a gente entende esses dois espanhóis aqui e faz essa tradução de linguagem? Mas, ao mesmo tempo, Luiz Fernando e Fabiana, eu entendo o papel de quem atua nessa área, porque não é só inspirador, é transformador. Porque quando você dialoga sobre esse tema com um colaborador, eu gosto muito de enfatizar isso, ele, acima de tudo, ele é um cidadão. Então, ele precisa dar as etapas dessa jornada. A primeira etapa é ser um cidadão ESG. Porque ele vai praticar isso na sua casa, com seus familiares, com seus grupos de amigos, em todas as rodas e espaços que ele dialoga. Depois ele vai ser o colaborador. Então ele vai perceber que dentro daquela área que ele atua, ele pode ser um agente propulsor, transformador, que entende essa história das emissões de carbono, que possa fazer uma agenda mais positiva para a empresa. E daí esse coletivo é que vai ascender para as boas práticas da organização. Né? Então é um trabalho mesmo de transformação. Né? E isso só é possível se tiverem pessoas como vocês, super engajadas e inspiradoras. Né? E acho que cada vez mais, para a gente poder ser embaixadores do tema, e é óbvio, não é só no nível, na camada de baixo da organização, mas também como é que a gente sobe esse tema. Eu vou parafrasear aqui. Dizem que é do Drucker essa frase, né? Todo mundo fala de que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Então, esses dois elementos são importantíssimos, a gente poder entender de estratégia de negócios e de cultura da organização. Mas eu vou acrescentar mais um pedaço que o Drucker não se atentou quando ele fala de cultura e de estratégia, né? Comendo no café da manhã, é que quem prepara esse café da manhã é a liderança. Então, se a gente também não se preocupar em trabalhar o empoderamento, a capacitação dessa liderança, não tem estratégia, não tem cultura que resolva. Não vai dar certo. Perfeito. E aí, Luiz Fernando, pegando ainda seu gancho, nos coloca o seguinte: a questão da redução de emissões de carbono na operação industrial está presente na Vedacity? Você já tem um inventário de emissões incluindo sua cadeia produtiva? Está super presente, sim, Lívio. A gente tem inclusive metas de redução de 37% das nossas emissões baseado a 2018. Pô. Neste momento a Vedacity até está numa fase muito especial, porque a gente está numa transição de planta fabril. A gente sai da zona norte de São Paulo e migra a fábrica para Itatiba, no interior. Né? Até 2024 a gente deve ter toda essa migração. Esta nova fábrica já está em construção também com certificação LEED, que é a certificação de edificações sustentáveis. Então a gente já está preocupado com isso. Então não é só a edificação em si, mas também todo o maquinário. E há que se valorizar muito isso, viu? Porque é a casa, né? O colaborador vai estar dentro de uma construção preparada para esse momento. Né? Exato. E além da casa, também os móveis. Sim, né? Então como é que a gente coloca maquinário que é mais modernos,
que gerem cada vez menores emissões. Atrelado a isso, a gente também tem 2 metas bem importantes e bem relevantes que dialogam com a operação industrial, que é também a gente ter produtos com certificações ambientais. Né? Isso passa por a gente fazer análise de ciclo de vida de produto e enxergar desde a matéria-prima qual é o impacto para a saúde humana, para o meio ambiente, e a gente buscar fontes alternativas de matéria-prima, né? Assim como também das embalagens. Né, que também tem algum tipo de impacto no nosso processo fabril. E quando a gente fala de embalagem, o balde amarelo da Vedacity, que seguramente todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast deve ter tido algum contato, deve ter visto, não só numa loja de material de construção, mas seguramente deve ter visto, talvez na baliza de autoescola, como eu já vi, lavadoras do Alto Xingu, eu já vi na praia de Coqueiros, mandaram uma foto outro dia, que a prefeitura colocou como cesto de lixo. Eu já vi lá no Edu Lira a molecada colocando bolinha de tênis nos nossos baldes. O balde é muito resistente, ele é, como a gente brinca, a Coca-Cola da impermeabilização, ele é sinônimo de categoria de fato, mas a gente está disposto a mexer no que é mais sagrado. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma embalagem que a gente chama de bag-in-box, que é a Vedacity na caixa, que era de papelão e com um filme, justamente para a gente reduzir toda a nossa pegada de emissões. A gente já vem vindo com embalagens em stand-up pouch, que aí você usa o menos plástico possível também já nessas embalagens. Então, tudo isso, visão sistêmica de novo. Você não pode só olhar ali o processo fabril. Se você não olhar todas as ramificações, você não consegue fazer toda essa redução da pegada. A gente tem feito também compra no Mercado Livre de energia, né? Além das compensações também que a gente tem feito, mas o grande desafio, no meu entendimento, Lívio, não está em escopo 1 e escopo 2, que estão muito mais ligados à nossa operação de dentro. É escopo 3, especialmente quando a gente fala de transportadoras. Né? A Vedacity tem vem numa balada de crescimento, e aí equilibrar o crescimento do negócio também com essa agenda é desafiador. A gente deve dobrar de tamanho em relação a 2018, agora na casa de 2025, então é um crescimento muito gigante. E aí é o trabalho que a gente vem fazendo com toda a área de logística, a pensar em todos os processos de contratação de novas transportadoras, né? Soluções de carros mais novos, pensar em soluções de carros elétricos e afins. Fora isso, daí sim também outros compromissos que a gente precisa ter com as transportadoras, ou recrutar transportadoras mais responsáveis, como por exemplo aquelas que aderem ao combate à exploração sexual infantil, né? Ou também a questão de uso de drogas e de álcool com os motoristas, para que a gente tenha então uma operação mais limpa e mais segura cada vez mais. Muito legal. E você vê o seguinte, quando muitas organizações focam também no escopo 3, você faz a exponencialização do ESG. Porque você provoca os seus principais relacionamentos de entregas, seja qualquer setor que a gente esteja comentando, e isso passa a ser uma onda que a empresa agita o mercado para que esses terceiros possam estar preparados para atender as regras ESG, vamos dizer assim, e com isso também os incorporando dentro dessas dimensões, né? Então, o escopo 3 tem uma oportunidade muito bacana de atrair e trazer essa transformação, né? Sem dúvida. Fabiana, como o Bradesco nas suas operações comunica ao mercado estas práticas ESG? O Bradesco organiza e publica o relatório de sustentabilidade? Ótimo. Transparência e ESG precisam andar de mão dadas, né? Eu acho que não tem como você falar que tem uma estratégia de sustentabilidade, que tem práticas ESG, se você não comunica e não reporta isso para os seus stakeholders. E no Bradesco nós temos o relatório integrado,
Então, todos os anos nós divulgamos ali o relatório integrado, que contempla tanto os aspectos financeiros, como toda a nossa evolução, estratégia ESG, nossos temas materiais, toda a nossa atuação. Temos também um site de sustentabilidade ali. Eu acho que o Luiz trouxe muito a importância de nós termos um tradutor ali de conceitos. E como a gente está divulgando informações para diversos stakeholders, é muito importante que a nossa comunicação ela também chegue de forma adequada para os diversos stakeholders. Então, a gente tem um relatório integrado, temos um site de sustentabilidade, divulgamos essas informações nos nossos books trimestrais, apresentação de resultado, falamos muito com investidores e também participamos hoje dos principais índices e ratings ESG. Então, a gente está falando aqui tanto do ISE aqui na Bolsa Brasileira, quanto do Dow Jones em Nova York, FTSE, MSCI, e o Bradesco hoje ele tem uma avaliação percebida por todos esses avaliadores acima da média do setor, o que reflete a nossa transparência, porque quando a gente fala desses processos de participação, grande parte da coleta, ela ocorre com informações públicas. Então, como a gente tem divulgado ao mercado toda a performance, toda a atuação estratégica, e a percepção de todos esses avaliadores já é super reconhecida na atuação do Bradesco, e a gente tem empenhado esforços de crescer e aprimorar cada vez mais a nossa transparência, indo além ali do relatório integrado. Super bacana. Luiz Fernando, você já comentou algumas coisas, mas eu vou te fazer uma pergunta mais específica para você complementar. Como você avalia a percepção da governança corporativa e o aspecto social na Vedacity? E o relatório de sustentabilidade é formatado e divulgado? Vou começar de trás para frente. Relatório, a gente sim formata e divulga. Este ano a gente conseguiu já trabalhar... É modelo GRI também? Já é modelo GRI, okay. A versão deste ano. Ainda não chegamos ao relato integrado. Estamos caminhando. E o relato integrado é o grande... É o que vai todo mundo agora adotar. Exato. Então a gente publica, divulga para os nossos públicos esse relatório. E eu acho que uma coisa super importante, né, Lívio, quando a gente fala de relatório, os relatórios precisam servir não só como transparência e demonstração dos nossos resultados. A gente também precisa, ao longo dos relatórios, assumir as nossas deficiências, as nossas limitações. Lógico. Como um instrumento de aprendizado. Mostrar para a sociedade de que, olha, algumas das metas a gente atingiu, não atingiu, por que a gente não atingiu, quais são os compromissos, então, que eu estou assumindo perante a sociedade a partir do não atingimento, ou atingir muito facilmente, então sei que dá para esticar um pouco mais a corda, me comprometo com a sociedade de que eu vou buscar superar limitações no ano seguinte e afins. Então, ele tem que ser um instrumento não só da transparência, mas um instrumento de aprendizagem da organização sobre toda essa agenda. Do ponto de vista da governança corporativa e do S, Lívio, inclusive a nossa atuação na Vedacity nasce disso. Né? Começa, inclusive, pela consciência dos acionistas sobre o seu papel social. O Center Norte, que é um dos negócios do grupo, desde 2002 já possui o Instituto Center Norte, que já fez inúmeros trabalhos e continua fazendo trabalhos relevantes e importantes para a Zona Norte de São Paulo. Tanto o Instituto Center Norte quanto o da Vedacity, eles são a parte da organização? São a parte porque eles estão ligados aos business, né? Porque como o Center Norte tem uma atuação mais de desenvolvimento local no entorno ali do complexo Center Norte, mas também olhando toda a Zona Norte, né? Já a Vedacity a gente brinca muito que tem que ser no entorno do balde. Né? Não é só olhar para as nossas operações fabris, é olhar também para muitas comunidades, como eu falei, do tema das 25 milhões de moradias inadequadas. Essa, inclusive, é uma das bandeiras do Instituto. A gente trabalha com cidades do futuro e cidades sustentáveis começa por moradias de qualidade. A gente vem fazendo inúmeros trabalhos e o Instituto é um think tank para o negócio. Ótimo. Ele tem sido uma mola propulsora e a gente até criou uma política de preço social para os negócios sociais e ONGs que trabalham com reforma de moradia para baixa renda. Só para você ter uma ideia, Lívio, há 6 anos atrás, quase, quando eu cheguei, existiam 5, 6 grandes atores que faziam reformas de moradia no Brasil. Hoje, pelo mapeamento da Nova Vivenda, já são mais de 100 negócios e ONGs que fazem reformas. Né? E antes mesmo da criação do Instituto, a própria família já havia criado essa política de preço social, tanto para o Vivenda quanto para o Moradigna.
Depois a gente expandiu para o Habitat para a Humanidade e percebeu que, escuta, não é só para negócio social, para ONGs também funciona esse mecanismo. Também com o olhar de chegar ao lojista da comunidade, né? Até para não queimar canal de vendas, mas 2, como é que eu trago mais recursos para a própria comunidade? Então a gente busca sempre alinhar o preço social entre o negócio social, o ONG, com o lojista local. Se ele já é parceiro de um lojista, a gente vai lá e só conecta ele na base da Vedacity. Se ele não tem interesse em se conectar, a gente então indica e apresenta um outro lojista que já é cliente nosso para então fazer essa parceria. Para você ter uma ideia, a Evelyn, da Digna Engenharia, lá no Mato Grosso do Sul, quando a gente apresentou para um lojista, o cara se apaixonou tanto pela iniciativa dela que ele já concede o preço social para todos os produtos da loja. Olha que bacana, né? É muito mobilizador e muito engajante, né? Esse bacana. Movimento. Além disso, a gente tem fomentado um lab habitação com a Artemisia, com a Gerdau, com a Tigre, com a Votorantim Cimentos, com o Léo Madeiras, onde a gente então tem gerado pipeline de negócios de impacto, olhando para todos os desafios que a gente tem na moradia. Que não é só a reforma em si, você está falando aqui de regularização fundiária, você está falando aqui de água e saneamento, você está falando de energia elétrica nas comunidades, enfim, tem essa gama toda. E a governança sempre foi muito preocupada, e o caminho nosso foi primeiro criar um instituto, estruturar o nosso investimento social privado e, na sequência, criar a área de sustentabilidade, né? A partir da chegada do CEO e agora sim como é que a gente insere dentro da estratégia do negócio. Muito legal, hein? Você vê, a gente vai aqui conversando, o tempo está passando e nós já estamos chegando no final deste nosso episódio, né? E aí é tão bacana ter essas informações, mas eu vou deixar um minutinho para cada um de vocês darem seus recados finais. Por favor, Fabiana Costa. Lívio, Luiz, obrigada. Foi um prazer dividir esse diálogo ESG da FIP com vocês. Como eu disse no começo, eu sou uma apaixonada, entusiasta pelo tema. Eu acho que quanto mais a gente conseguir disseminar esse conceito, mais nós vamos conseguir potencializar essa agenda. Eu acho que o meu recado final para todos é muito o momento que a gente está vivendo de reflexão. A sustentabilidade, ela é uma jornada e cada um tem um papel fundamental nessa jornada. Então, acho que é muito importante que nós, profissionais de sustentabilidade, entusiastas, pessoas que querem entrar nessa agenda, reflitam quem somos nós no ESG e qual é o papel que eu posso fazer como pessoa, como profissional, para mim, para a sociedade. E o futuro que a gente quer, ele começa agora. As ações, elas devem começar para que a gente consiga, aí, no longo prazo, colher esse desenvolvimento que tantos discutimos aqui, que tanto falamos, e ter aí um amanhã, de fato, mais sustentável e mais inclusivo para todos. Muito obrigada. Muito bacana, Fabiana Costa. Luiz Fernando Guggenberg. Lívio, obrigado pelo convite aqui para o Diálogos da FIP. Prazerzaço estar aqui contigo, né? Velho companheiro de muita luta aqui na área. Fabiana, prazer estar aqui contigo, aos internautas e os ouvintes aqui do Spotify. Bom, primeiro a gente precisa entender que ESG não é moda passageira como muita gente está encarando. A gente está falando aqui, no final das contas, é de futuro dos negócios. Quando a gente fala então de futuro dos negócios, a gente está falando também de lideranças mais conscientes, né? Então, como é que nós, enquanto lideranças de negócios, não é só da agenda ESG, cada vez mais nos conscientizamos sobre o nosso papel perante o futuro que a gente quer para a humanidade e para o próprio planeta, né? Então, que cada um aqui possa ficar com esse bichinho formigando ali por dentro de escuta, e aí, como é que eu faço com que o meu negócio crie impacto relevante e sustentável ao longo do tempo, né? Por onde começar? Pode começar pequeno, dê passo a passo, né? A gente viu que a Fabiana falando aqui de uma série de ferramentas e de indicadores que hoje ela percorre. Empresas de capital fechado têm um pouquinho menos de complexidade do que empresas de capital aberto. Não importa. Escolhe uma ferramenta e vai e persegue, e monitora, e mede, faça autodiagnósticos. Aqui já fica uma recomendação. Tem o instrumento do Sistema B, que você pode fazer gratuitamente um assessment da sua organização frente à agenda ESG. Aplique e veja em quantos pontos você obtém
ali já pode ser um ponto de partida. Como é que eu começo então e estruturo de fato a jornada em busca, ou será que eu estou bem na jornada? Né? O mais importante é começar e fazer. Muito legal, Luiz Fernando. Muito obrigado a vocês dois, mas eu preciso agora fazer os nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria da ABRE, na pessoa do seu presidente, o Sérgio de Carvalho Maurício, as diretorias da Russell Bedford e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a diretoria do Siniprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Moraes, aos nossos queridos técnicos, o Beto e o Gustavo e o Robson, que estão por aqui hoje, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, o Augusto Roque, a Michele Belfiore e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIP e nos canais da ABRE, da Russell Bedford, do IRIS e do Siniprestem e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi muito bacana a apresentação de vocês, e também a você que acompanhou este Diálogos ESG FIP com o patrocínio da ABRE e apoios da Russell Bedford, do Siniprestem e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Até o próximo episódio.